Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Resolvi aqui fazer uma live de esquenta Black Friday. Vamos falar um pouquinho aí sobre os meus cursos. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Barros. Eu ajudo seu filho a adquirir o hábito da leitura e você também. Por quê? Porque antes eu comecei com os filhos, né? Comecei aqui já faz mais de um ano com esse trabalho. Primeiramente comecei com os meus, né? Como mãe, como professora. Não estava satisfeita, né, com a educação. Sou professora de ensino público. E eu não estava satisfeita com a educação nem dos alunos e nem dos meus filhos. Ainda não estou completamente satisfeita, né? Na escola vai ser bem difícil, né, mudar alguma coisa. Mas comecei aí a escrever livros por causa deles, por causa dos meus filhos, por causa dos meus alunos, e quis escrever livros estilo série Vagalume, que é mais antigo aí, tem mais de 40, vai lembrar, com essa série Vagalume, que é histórias curtas, rápidas, que fazem com que a pessoa entenda a história e tenha vontade de ler esse livro, né? Então eu comecei assim. Comecei com os meus livros de suspense policial, escrever, estilo Agatha Christie, que eu gosto muito, para descobrir, né, quem é o vilão, quem é que causou isso. E aí eu fui e comecei a passar esses livros, passava com meus alunos, e sorteios com os meus alunos dos livros, e gostei muito de escrever. Só que eu achei que não era o bastante. Então, conforme meus filhos foram crescendo, eu vi que eu precisava me dedicar mais ao ensino mesmo, né? Com livros que trouxessem histórias importantes para eles. Então, comecei a me dedicar aos clássicos, né? Eu sou professora de todas as matérias até o 5º ano, né? Fiz isso, professor de ensino fundamental, infantil também, já fui. Fiz pedagogia e fiz letras, né? Que eu amo muito, né? A parte de língua portuguesa, escrita, né? Como escritora. E fiz língua portuguesa, fiz letras, língua portuguesa e psicopedagogia. Por também ter uma filha especial, me dediquei à psicopedagogia, né, para entender um pouco mais aí a cabecinha dela, que ela tem paralisia cerebral. Eu tenho 6 filhos, né, então tenho, o mais velho tem 24 e a mais nova tem 8, então tem todas as idades aí que eu já passei, né, as etapas que eu sei que não são fáceis. E não tô aqui para dar uma fórmula mágica para vocês. Se vocês querem fórmula mágica, esquece, não tem fórmula mágica. Mas faço um trabalho que os primeiros a serem contemplados pelo meu trabalho foram os meus filhos, os meus alunos, principalmente os meus filhos. Aí, como eu comecei a me dedicar mais ao homeschooling, né, porque os meus mais novos eu coloquei em homeschooling, mas depois tive que tirar por algumas questões aí, né, por medo de denúncias. Mas eu comecei a me dedicar mais, então, como mãe, né, professora e mãe. E aí me dediquei aos livros e fiquei encantada com todo o trabalho, né, do que é o trabalho de uma pessoa que homeschooler, né? E comecei a atender pais também, dar aula para os pais, dar aula particular. Na época da pandemia a gente começou mais com isso, né? E comecei a dar aula online e até hoje dou aula online de língua portuguesa. E comecei a estudar sobre isso, sobre literatura clássica, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e Aristóteles, filosofia, né? Sou fã do Guilherme Freire, gosto muito. Então, filosofia, ler tudo isso, o que a gente pode fazer para ensinar as crianças a serem instruídas mais, porque a gente sabe que a escola não vai instruir seu filho, não vai instruir meu filho direto, do jeito que deve ser instruído. E se eles estiverem na escola, tudo bem. Mas os pais, vocês, mães, principalmente, né, que é o pessoal que me segue mais, e é para quem eu me dedico mais, porque eu passo um pouco da minha luta para vocês. Não adianta, por mais que a escola seja boa, né, a gente precisa dar uma educação em casa, uma educação a mais, uma educação que ensine valores, ensine virtudes, que isso a gente não vai ver na escola. Muito, assim, pouquíssimas coisas, disciplinas que vão falar sobre virtudes. E a gente quer que os nossos filhos sejam cidadãos diferentes do que a gente está vendo hoje.
Eu faço isso por quê? Porque eu quero que o meu filho faça a diferença lá na frente. Eu quero que os meus alunos façam a diferença lá na frente. Por mais que eu tente fazer alguma coisa na escola, eu sou muito podada porque eu não posso, né? A escola é laica, eu não posso falar de Deus, eu não posso falar muito sobre virtudes, eu tenho que falar sobre o que eles mandam. Então, como professora online, eu me realizei, né? Como professora aqui de cursos, de ensinar cursos de leitura, eu me realizei, porque eu amo livros, desde pequenininha, né? Eu gostava de livros, não tinha acesso a livros, quase nada na minha casa, minha família não era uma família leitora, e comecei a me dedicar. O livro que tinha ali eu caçava e eu falava, eu quero ler. Então, os primeiros livros que eu li foi O Pequeno Príncipe, né, que eu amo muito, e O Menino do Dedo Verde, que eu lembro que era um livro sem capa ainda, que era de algum dos meus irmãos aí, de alguma coisa que eles leram, não lembro. E aí comecei a falar, eu quero ser escritora, escrevia, né, fazia livrinhos de mentirinha, pegava sulfite, juntava, igual minha filha faz hoje, e escrevia. E nem sabia que eu ia ser escritora, né. Eu primeiro queria me dedicar aos animais, queria ser bióloga. Depois eu vi que era muito difícil esse negócio de células, não quero não. Aí me encontrei como professora, né? Desde novinha já dava catequese, então já comecei aí no universo com as crianças. E aí o que eu fiz, comecei a fazer com meus filhos, eu falei, vamos me dedicar a livro, vou pesquisar livros que dão certo, livros que tragam ensinamentos bons, que eu possa ensinar também como a educação clássica mostra. Gramática, que eu possa mostrar ortografia para eles trabalhar o universo dos livros, né? A época dos livros, dá para trabalhar geografia. Eu gosto muito daquele livro Geografia Pitoresca, né? Que saiu no Clube Literário. Então, dá para trabalhar ciências, história, geografia, português, matemática. Dá para trabalhar um monte de coisa com os livros. Não só pegar um livro didático e ver fórmulas, ver regras gramaticais e pronto. Isso só não basta, né? Um livro traz muito mais coisas para as crianças. Traz, assim, uma essência muito maior. A criança fica embasada de muita coisa boa. Fora o ensinamento das virtudes, de personagens que vão buscar essas virtudes, que começam com dificuldades, que têm várias dificuldades e tentam melhorar, depois caem de novo. E vão melhorando, e caem de novo. Vão melhorando a cada dia e vão ficando melhores. E isso é a jornada do herói, né? Que a gente sabe. Que são espelhados em quê, gente? Os livros todos são espelhados em histórias busca do bem contra o mal. Se o livro não tiver isso, é um livro que não traz ensinamento, não vai ser um clássico, ninguém gosta. Pode falar, é um livro moderno, não tem final. É um livro moderno, é um final aberto. Não vai rolar, tá? Os livros clássicos são aqueles que mostram uma jornada de um herói. E isso se espelha aqui, a Jesus Cristo. Não tem como, né? Como eu estava lendo no livro ali de Educação Católica. Os livros literários, a maioria, vai mostrar a jornada de um herói. Vai mostrar a jornada de uma pessoa que está buscando as virtudes e no final ela vai conseguir ser melhor. Não vai ser perfeita, mas vai ser melhor. Então é isso que mostram os livros. Isso que a gente tem que mostrar para os nossos filhos. E o que isso faz no imaginário da criança? Faz a criança, né, entender muito mais, ela entender muito mais as coisas sem ter que passar por aquilo, ela já está entendendo toda uma história, ela está imaginando as situações, não é como as telas, né? A gente vai chegar nas telas. Tá tudo pronto lá na tela, as imagens estão prontas nas telas. Com os livros, não. Ela vai ler, ela vai entender aquela palavra, ela tem que saber o que as palavras significam, decodificar as palavras. Tem muitas palavras que a gente mesmo, quando lê uma palavra estranha, a gente não vai entender o que significa. A gente vai ler estranhamente uma palavra que a gente não conhece. Mas a maioria das palavras que a gente vai ler, que a gente conhece, a gente lê muito mais fácil. Para a criança que está aprendendo a ler, ela vai ter que entender o que significa cada palavra. Então, isso que ela vai fazer com os livros, aprender cada palavra, o que significa. Eu sempre leio com eles com o dicionário do lado. Não sabe que essa palavra, vamos voltar, vamos ver o que significa essa palavra para entender o contexto dessa oração, dessa frase. Então, eles vão aprendendo cada vez mais, o imaginário vai ficar muito rico, isso vai ser guardado ali, né, no subconsciente da criança. E quando estuda poesia, então, melhor ainda, né, decora. E tudo isso vai ficar guardado no imaginário dela. Mas o que a gente vê hoje em dia? O que eu batalho contra o que tem hoje em dia? Né, eu estava lendo um livro que me deixou muito angustiada, que eu até coloquei um post aqui, que é a geração do quarto. O que está acontecendo com as crianças e os adolescentes hoje em dia? A maioria, o pai e a mãe trabalham fora, né? Infelizmente, hoje as mães, a maioria tem que trabalhar fora, mas antigamente não era assim, né? E conseguiam sobreviver de um status menor, mas conseguia. E eles não têm com quem conversar, eles não têm com quem dar atenção para eles. Às vezes é a babá, que um dia uma, outro dia outra, ou alguém da escola.
Então eles não têm aquela referência de mãe junto com eles, né? Como ficava antes, educando. Até de vó já tá se perdendo. E aí o que que eles fazem? Telas, quarto, vão pro quarto. O que que eles fazem no quarto? Então esse livro me deixou muito, assim, muito decepcionada, muito chocada. Porque pode acontecer com qualquer um dos nossos filhos. Ele começar a se fechar, ver que não tem com quem conversar, não tem muitos meios, né, do que ele buscar coisas, porque a criança e o jovem precisam buscar criatividade, precisam buscar novidades, elas não podem ficar na mesmice. E os livros trazem isso, mas de um aspecto bom, principalmente com direcionamento. Agora, quando eles vão para o quarto e não tem esse direcionamento, o que eles vão ver no celular? A maioria daqui tem acesso livre ao celular, né? Quem é que sabe o que seus filhos estão vendo no celular? Me escreve aí, me fala aí. Quem sabe o que seus filhos estão vendo no celular? 100% você sabe? Porque só o YouTube já é um acesso irrestrito. É como você colocar o seu filho no meio da Avenida Paulista e deixar ele lá. Ó, fica aí no meio da Avenida Paulista. Só que é pior. É pior, porque no celular tem milhares de pessoas querendo abocanhar seu filho, vamos dizer assim. Tem pedófilos, tem usuários de droga, tem todo tipo de gente ali que quer transmitir um conteúdo fácil para o seu filho. Um conteúdo que dá visualização é o quê? Aqueles conteúdos que a gente sabe que não tem conteúdo bom, né? Não tem, assim, um estudo para envolver. Claro que tem coisas boas, mas eles não vão buscar isso. Eles vão buscar o quê? Vídeos de jogos, a maioria não são bons, né? Tem jogos bons, alguns, poucos. E acesso, gente, à pornografia. Agora o acesso que estão colocando a pesquisa, uma pesquisa que fizeram, acesso à pornografia, 5 anos. 5 anos a criança já tem acesso à pornografia. Então o que a gente vai fazer com essas crianças dando acesso ao celular? Primeiro que nem devia ter celular na mão, né? Tablet, nem celular, nem nada, gente. O Facebook, Instagram, qual é a idade certa para entrar? A idade que tem que colocar lá. Que eles mudam a idade. A idade certa é 13 anos. As crianças estão com celular só com 13 anos? Não, né? Léo tá falando, vocês enviam um livro para nós? Não enviamos os livros, mas indicamos livros e tem as apostilas, né? Não dá o celular, que bom, né? A TV monitorada, mas 100%? Que bom. Mas nem, a maioria, aliás, dos pais não tem esse monitoramento 100%. Então, a gente não sabe, né? Se dá o celular na mão do seu filho, ele vai ter que primeiro saber como lidar com aquilo. Como é que você vai dar uma bomba daquela, um negócio ali, que você tem acesso ao mundo, com muitas coisas ruins de acesso, se ele não está preparado para aquilo? Ele não tem educação para aquilo, ele não está preparado para aquilo. Como é que ele vai pegar um celular? E outra coisa, se ele pegar o celular, você vai falar assim, não, meu filho, agora você lê um livro. Meu, eu vou pegar um livro. Um livro não tem imagem, não tem brilho, não tem som. Não tem graça eu pegar um livro aqui. Eu vou ter que me esforçar para ler. Então isso aqui tem que ser um hábito. Se não tiver um hábito, ele não vai querer ler, ele vai querer pegar no celular. E aí, o que acontece? Lá nos anos que inventaram a televisão, mais ou menos, ali que começou a ficar popular, 1950, começou a entrar a televisão nas casas, onde a casa primeiro tinha um altar, a casa tinha um sofá virado para o outro para conversar, onde todo mundo estava ali junto. E aí quando entrou a televisão, que todo mundo virou o sofá de frente para o nosso elefante maravilhoso no meio da sala, que é a televisão, o altar foi para o canto, né? Rezar o terço às 6 horas, nada disso, vamos ver televisão. Então aí as pessoas já começaram a não conversar mais, começaram a ficar de frente para uma tela. Por quanto tempo? A gente não sabe quanto tempo que as crianças ficam na tela, na televisão. Nós, quanto tempo nós ficamos na televisão? Quanto tempo a gente fica assim, ó, no celular? Então, lá nos anos 50, as pessoas começaram a diminuir a leitura dos livros, trocar os livros pela televisão. E essa diminuição chegou a 50% naquela época. 50% menos leitura e mais televisão. E quem tem interesse dessa alienação, dessas pessoas serem menos instruídas, terem menos acesso a entender o que acontece na sociedade, a filosofia, que eu amo tanto, né? A entender por que a gente vive, quais são os desígnios da nossa vida, por que eu existo, por que existem essas coisas, por que a natureza.
foi tudo por um acaso mesmo? Ai, me coloca uma ideologia ali que foi tudo por um acaso, eu aceito. O que a ciência fala, eu aceito, porque eu não sei nada de ciência. Então, eu sei que eles são inteligentes lá, eu aceito. O que a política quer hoje em dia? O que os governantes querem? Dominar. Quem tem o poder? Quem tem o conhecimento. Quem tem o poder é quem tem o conhecimento. Quem está sendo enganado? A massa. O povo que não tem esse conhecimento. O que a gente tem que colocar na cabeça das nossas crianças? Conhecimento. Como o meu filho, ele não vai deixar de ver uma televisão 100%. Eu não vou tirar 100%, porque ele está no mundo, ele precisa entender o que acontece. Ele vai para a escola, ele precisa entender o que acontece, mas ele vai estar preparado, ele vai estar blindado, porque ele veio e falou, olha mãe, aconteceu isso na escola, eu não gostei, ou eu me posicionei contra, ou eu fiquei quieto, mas eu tô sabendo. Eles sabem o que está acontecendo na escola. Eles sabem que uma propaganda ali está tendo um viés ruim. Tá tendo uma parte ali que não é legal. Ele tá sabendo que tem um vídeo ali que tá levando a pessoa ao pecado, à pornografia, tá levando a pessoa ao excesso de consumismo, como a gente vê vídeo de crianças aí, excesso de consumismo. Ele vai saber disso se ele tiver aquele embasamento. Então, por isso que eu comecei com os meus filhos para prepará-los para o mundo. E aí muita gente fala, como é que você faz? Eu quero saber, eu quero ver também. Comecei a postar algumas coisas no Instagram dos meus filhos e eu falei, vou mostrar para as pessoas. Mas você é professora, a gente quer, né? A gente pode ter aulas. Eu falei, é uma boa ideia. É uma boa ideia. E comecei a sugerir os livros que é do primeiro curso, que é de Literatura e Letramento Católico, que são 12 livros, eram 11, agora são 12, que são livros importantes para a gente educar os nossos filhos. Mas a gente não pode falar para o nosso filho assim, vai lá e lê. Não. Como é que eu vou falar para o meu filho ler, se eu não leio, ele não me vê com o livro, e eu não estou junto com ele? Depois que ele criar o hábito, e olhe lá, eu vi uma pesquisa essa semana que os adolescentes também gostam que a gente leia para ele, e não é porque ele aprendeu ali que a gente tem que mandar ler sozinho o tempo inteiro, a gente sempre tá presente. A presença dos pais é muito importante, a presença de um adulto, monitorar, conversar sobre essa, olha o que aconteceu com esse personagem, mas isso foi errado, não foi? Será que vai ter consequências com o que esse personagem fez? O que você acha? Nossa, mas isso aqui foi muito legal. Olha só, ele melhorou. Olha só o que ele fez. Nossa, olha só a consequência de tudo isso que aconteceu com esse personagem. Olha o que ele conquistou. Então, tudo isso a gente está junto. Não é só a opinião dele sobre a história. A nossa opinião é uma opinião que a gente já está formada e a gente sabe mostrar para eles, direcionar. Porque quando eu dou aula e eles falam assim, nossa, professora, eu não tinha visto por esse ângulo. Uma mãe veio falar para mim, nossa, professora, eu mesma não ia conseguir explicar como você explicou tudo isso que tem nessa história. Para mim, essa história é só isso aqui, pronto. E olha só o que você conseguiu tirar. E é isso que a gente tem que aprender, né? Tirar essas coisas, mostrar para eles entenderem a importância. Então, por isso que eu criei esses cursos. Aí eu tô mostrando aqui para vocês, vim aqui para mostrar os livros, né? Mas como eu gosto de falar bastante, então eu tô aqui falando tudo. O porquê, né? O porquê disso. Porque não é assim, ela quer ganhar dinheiro, ela quer... Eu preciso do meu salário porque eu trabalho. Mas eu poderia ficar só lá dando aula na escola. Mas eu quero fazer uma coisa que me faça me realizar no que eu estou fazendo. Porque dar aula, eu amo dar aula, mas dar aula falando das virtudes, tentando modificar uma sociedade, para mim, não preciso de mais nada. Né? Eu preciso fazer isso. Para mim é uma missão. É uma missão. E preciso trabalhar, é claro. Ainda estou na prefeitura? Tô. No momento eu estou afastada, eu estou cuidando do meu pai, né? Que está de idade, estou cuidando dele. Mas ainda estou. Mas o que eu pretendo é falar de Deus, falar das virtudes, ensinar com as virtudes. Se eu puder ficar fazendo isso, é isso que eu quero. E para mim é uma bênção, para mim é uma realização tremenda, né? E o que eu vejo de diferente dos meus filhos, como eles estão agora, né? Os mais velhos, graças a Deus, né? Já estão aí crescidos, aí já são adultos, e para mim é uma bênção ver que eles estão no caminho certo, e o que os meus menores já estão aprendendo, para mim é uma bênção. Olha só o que ela tá falando assim, né? De um jeito que ela aprende nos livros, ela aprende no convívio em casa, só de falar assim em língua portuguesa,
Mamãe, eu vou anotá-los, vou, sabe, falar de um jeito bonito na língua portuguesa, uma criança de 8 anos, que eu não falei para ela, ó, tem que falar assim. Não, porque para ela é natural falar assim, porque ela vê nos livros, porque ela vê nas conversas. Isso é possível para todos. Para todos, valorizar a nossa língua portuguesa, que está tão desvalorizada, né? A gente vê aí elos, todes. E os jovens acham que tá certo, eles acham que estão certo, porque foram enfiados goela abaixo a eles, falando que tá certo. Porque os jovens têm que ser rebeldes, os jovens têm que ser, né, contestar. Não, não é assim. Os jovens têm que contestar o que tá errado. E a verdade é uma só. É que a gente aprende aí com Jesus, com Aristóteles, com a filosofia. A verdade é uma só. Não tem duas verdades. A fé é uma só, a verdade é uma só. Não tem como você mudar a verdade. Não tem como, não existe. Então, a gente buscando a verdade, a gente vai encontrar. E é isso que eles têm que contestar. Peraí, isso aqui não tá muito certo, não. Será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui que a minha professora da escola tá falando é verdade? Não é isso que eu entendi. Não é isso que eu entendo, que eu aprendi. Então, a gente precisa valorizar isso. Valorizar a verdade com os nossos filhos. Então, eu vou mostrar para vocês, né, para não demorar muito aqui a live. Vai ficar gravada, né? Obrigada para todos que estão participando aqui. Eu não pretendo ficar falando muito assim, conversando agora, porque foi até uma live surpresa. Eu falei, não, eu vou ter que falar sobre os livros, porque é importante. E eu vou deixar gravada, então aí vocês podem escrever nos comentários o que vocês acham, o que vocês estão achando e acharam do que eu falei, se eu estou falando alguma coisa que não tem nada a ver, ou que realmente é isso que está acontecendo. E eu vou mostrar os livros aqui do curso de os menores de 6 a 12 anos, que esse é o maior, né, que eu estou há 1 ano fazendo, estou terminando agora de gravar os vídeos, foram mais de 100 vídeos, né, 4 aulas por livro, de 12 livros. Então, estou terminando, mas graças a Deus os que estão lá estão indo. Tem muitos alunos que eu também atendo online, ao vivo, também faço o curso em separado. Usando as minhas apostilas tem gramática, tem ortografia, tem interpretação de texto, tem catequese, tem apostila extra de atividades. Então, é um curso muito completo. Esse é muito completo, que é os das crianças. Então, os livros que a gente trabalha são esses aqui. Eu até já mostrei a maioria no Instagram, né? O Sobrinho do Mago, do C.S. Lewis. São livros muito importantes e clássicos, né? Alguns mais atuais, mas também são importantes. Condessa de Seguir, Memórias de um Burro, que essa história é incrível. Eu não vou ficar falando de cada uma porque eu vou demorar demais, porque quando eu começo a falar eu me empolgo. A Vida de Maria, narrada às crianças, de um padre que escreveu esse livro aqui, Milvio. Conta a história desde o início, do Gênesis ao Apocalipse. A Princesa Flutuante, que é do George MacDonald, ele é o precursor do C.S. Lewis e do Tolkien. Eles liam os livros desse autor. A gente intercala os livros com poesias do Olavo Bilac, que a gente decora essas poesias, a gente grava, a gente fala sobre elas. O Rei da Cidade Dourada, para a criança que está fazendo primeira comunhão, é muito bonito mesmo. Um conto de Natal, inclusive vou ler com os meus agora, os meus alunos, tenho alunos presenciais e online, eu vou reler, né? Eu vou reler, mas eles vão ler pela primeira vez, que é sobre o Scrooge, né? Um cara turrão e egoísta, vai aprender muito. O Menino do Dedo Verde, que eu tô lendo com eles. Esse aqui é um dos livros que eu li quando era criança, que tinha que colocar aqui, né? Porque o Tisto, o personagem principal, ele tem um dom. Ele tem um dedo verde. E o dom dele, ele usa pro bem. Ele usa pro bem das pessoas. Ele não guarda, ele não esconde os talentos dele. O Mágico de Oz, que é muito bonito. Acreditar em Si Mesmo, O Poder da Amizade. É do L. Frank Baum. Muito bonito, um livro de fantasia muito bonito. Tinha que ter o do Tolkien, então eu escolhi o Senhor Boaventura, que o Tolkien eu amo, né? O Senhor dos Anéis, um escritor magnífico. Ai, meu Deus, caiu. Caiu tudo aqui, peraí. Ao vivo é assim. Opa. Ao vivo é assim, gente. Caiu. Enroscou aqui o livro. É o meu livro, eu tinha que mostrar no meu cai, né? Esse é o Kaique, Uma Aventura no Espaço, é o meu livro, que eu coloquei aqui. É um livro bem rapidinho, que é para terminar o curso sempre com esse livro aqui, que é um livro light, né? Ficar mais... Ele e Sobre Aventura são 2 livros bem rapidinhos e bem bonitinhos, né? Ele fala do valor da família também.
E eu incluí por último agora o Pinóquio. Eu incluí o Pinóquio, gente, não teve jeito. O Pinóquio, eu ficava, coloco ou não coloco, coloco ou não coloco, porque é um livro que ele tem muitas cenas fortes, muitas cenas fortes. Então eu indico assim, até quando vocês forem ler, precisa do acompanhamento de um adulto, tá? Porque é um livro muito bonito, com muitos ensinamentos, mas tem cenas fortes. Então esses livros aqui estão no meu clube de leitura para crianças. Todos os meus cursos que eu vou falar aqui, esse é o primeiro, todos vão estar com 60%, que eu falei, né? 60% de desconto na Black Friday. Só no dia 1º. No dia 1º, 24 horas, eu vou lançar um cupom, vocês vão colocar em todos os cursos que vocês colocarem, vai estar o desconto deles. E aí, gente, o outro curso que eu dei, eu não separei aqui os livros, né? Os pais falaram, mas Paula, como é que eu posso educar meu filho, né? Se eu ainda não tenho esse embasamento, eu não tenho essa bagagem toda. E aí eu falei para os pais, eu vou fazer um curso para vocês. Só que o curso para vocês vai ser diferente. Não vou fazer várias aulas gravadas. Eu não sei se tem alguém aqui que é do meu curso, que faz o Literatura e Letramento Católico para pais e educadores. Então, aí é um de letramento, falando mais sobre letramento, como entrar na educação clássica, entender mais a educação clássica para os pais e educadores. E aí também a gente trabalhou o Trívio do Santo Agostinho, De Magistro, Discascalicon, se eu falei certo, Discascalicon. A gente está lendo A Vida Intelectual, cadê? Eu estou lendo a gente está nesse livro aqui. A Vida Intelectual. E aí a gente vai ter os 4 temperamentos. E de bônus, eu vou dar uma aula sobre poesia. Tem um livro do Olavo Bilac, inclusive, que ele fala sobre poesia. E aí esse curso aí já está em andamento, está no 4º livro. São 6 livros mais a aula bônus. E aí é uma aula só, falando no geral. Quando acaba a leitura, a gente faz uma aula online e fica gravada. E essa aula aí está gravada, quem quiser entrar já pode ler no seu ritmo, né? A gente tem um grupo, a gente tem um cronograma semanal. A gente vai ter uma aula agora dia 9 de novembro, que é sobre a vida intelectual. Mas os livros que a gente já leu, as aulas estão lá. Então, quem quiser entrar também pode entrar, vai estar na promoção, né? E 60%, gente, 60% de desconto, todos os cursos. Aí eu falei, e os jovens? Tentei fazer um clube de leitura com os jovens. Gente, os jovens é difícil. Os jovens são difíceis. Depois dos 13 anos, eu sei que eu tenho um que vai fazer 13. Já é mais complicado, mas ele já tem um hábito de leitura, ele lê muito rápido, né? E aí ele fica, mas eu tenho que ler. Tem que ler. Eu já li um agora, acabou um, começa outro. Acabou um, começa outro. É o hábito. Se você não tiver um hábito, não vai conseguir ler. Tanto os adultos, quanto as crianças, quanto os jovens. Se você não tiver um hábito, não vai conseguir ler. Tem que ser tipo, eu vou tomar café da manhã, eu vou tomar banho, eu vou almoçar, eu vou jantar, eu vou ler um livro. Tem que estar dentro do seu hábito cotidiano, todos os dias, todos os dias. Aí eu falei, então já que os jovens não querem fazer um clube de encontrar toda semana, vou fazer um clube para eles. Como os das crianças, que não são livros católicos mesmo. Alguns são, outros não. Alguns são, outros não. Com livros realmente clássicos, livros da literatura mundana, vamos dizer assim, né? E aí eu falei, não, vou montar um clube então para os jovens. E aí eu vou fazer igual que eu fiz com os pais. Vou fazer os encontros, quando acabar de ler o livro, um encontrão, tipo podcast, né, que eles gostam. Que os meus encontros com os pais, gente, tem uma lá que durou quase 2 horas. Tá gravado, tá? Mas aí como eu começo a falar, eu não paro. Então, aí eu vou fazer tipo podcast. E vai ficar gravado também no Instagram. E aí eu peguei 6 livros para ler com eles. E esse dos jovens vai começar em janeiro. E são esses daqui. Aí são livros mais densos, com histórias mais fortes, histórias mais de reflexão bem maiores. Então, são realmente para os maiores de 13, tá? Então, o Hobbit, né? Eu tenho que pegar um do Tolkien, não tem jeito. Então, o Hobbit aqui é o primeiro livro que eu indico para quem não leu Tolkien ainda. É o Hobbit. E eu também quis pegar um de cada país diferente, pra gente pegar os clássicos. Então, vamos pegar os clássicos pra gente viajar ali daqui, né? Clássicos mundiais. Esse aqui é um clássico americano, mas ele é contemporâneo, que é O Velho e o Mar. Falam muito bem dele.
Não sei se alguém segue a Tatiana Feltrin. Eu amo a Tatiana Feltrin. Ela fala de livros clássicos, assim, e ela é maravilhosa. Então, ela elogiou muito esse livro. Eu falei, esse livro deve ser muito bom. E fala uma filosofia sobre a vida mesmo. Pescador que vai lá, né, no mar e começa a pensar sobre a vida. Então, é um livro bem profundo. Apesar de ele ser fino, mas é um livro profundo. A minha amada Agatha Christie, que foi a minha inspiradora de escrever meus livros. Os livros dela são como jogos, e os jovens amam jogos, né? Jogos assim, de descoberta, disso, aquilo. Então, é um jogo. Nunca, porque é assassino, porque tem... Não tem cenas horríveis, não tem cenas fortes. São cenas assim, o máximo vai ter que matou, né, a pessoa, e quem que matou? Quem matou esse? Quem vai ser o suspeito? Quem é o cara que tá fazendo isso? Mas é um jogo, sabe? Tem um jogo, né, que a gente que joga quando é criança, que eles jogam, detetive. Eles gostam muito de jogar. Então, para eles é muito bom. E incentiva muito, porque eles têm que se interessar, gente, pela leitura. Não adianta o jovem, você falar que o jovem vai ler agora a Ilíada. Não dá para eles lerem Ilíada agora, Odisseia, não dá. Eles podem começar a ler uma adaptação disso, uma adaptação dos Lusíadas, para depois eles lerem, porque é feito em versos. É uma língua totalmente diferente para eles. Então, eles têm que ler livros que se interessem. Então, a Agatha Christie, ela já escreveu mais ou menos 100 livros, ela escreveu durante a vida dela. E ela é um clássico, o livro dela. É muito bom. Muito inteligente, muito inteligente. Tem que usar muito a inteligência para descobrir. Eu nunca descubro quem é o assassino. Da França, 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne, né? Um livro francês. Esse livro aqui também é muito legal, tem muita descrição. Fala de coisas que ele, aqui nessa época, ele não sabia, que não existiam ainda. E ele falou sobre essas coisas que ainda não existiam. Sobre o submarino, sobre um monte de coisa ali que ainda não existia. Mais ou menos de 1800, se não me engano. 1828 ele nasceu, o autor Júlio Verne. Então, é muito inteligente também. A descrição maravilhosa aqui da história, Júlio Verne. Aí eu peguei um russo, né? Eu falei, vou pegar um russo. A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Eu não ia pegar Guerra e Paz, né? Guerra e Paz é dessa grossura, assim. Então eu falei, vou pegar o menor, mas também é um livro profundo. O Ivan Ilitch tá pra morrer. E aí ele vai pensar toda a vida dele. Como foi a vida dele? Valeu a pena? O que ele fez? Então é um livro bem profundo também. Peguei um brasileiro, do nosso melhor autor brasileiro, que é Machado de Assis, né? Esse livro foi muito aclamado lá fora, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui é o contrário, o cara morreu e vai voltar ao contrário, falar da vida dele lá antes dele morrer. Ele mesmo vai contar a história dele, né? E o Machado de Assis, ele é bem irônico, né? Ele faz algumas críticas sociais e tudo mais. É um livro muito bom e é importante eles lerem clássico, né? Cai no vestibular. Esse aqui é até o de vestibular, ó. É livro para vestibular esse daqui. Então, é muito importante. A escrita do Machado de Assis é magnífica, né? Na toa que ele tava na Academia Brasileira de Letras. Então, a escrita dele é perfeita. Então, para começar a ler Machado, é melhor ler um menorzinho. E de bônus, gente, vou colocar o meu, né? Mistérios e Cupcakes, que foi o que eu escrevi. Aqui são 3 livros juntos, por isso tá grosso, tá? Mas são 3 livros que eu fiz um compilado aqui, juntei os meus 3 primeiros livros, que é uma série, se chama Série Mistérios, são 5 livros, a minha série Mistérios. E aqui eu juntei os 3 primeiros, que é uma historinha mais fechada ali, as outras 2 são mais separadas, tem uma continuação, mas é mais separada, mas cada um tem uma historinha, então são 3 partes, cada parte tem uma história diferente, com os personagens secundários vão virando principais. Então esse aqui é um livro bônus, pra gente falar com eles. Então, eu quero ler para os adolescentes, quero ler para os jovens, que eles são muito difíceis, né? Eles são muito mais difíceis que as crianças. As crianças são abertas a aprender mais, mas quando o jovem, ele não tem esse hábito, ele não está acostumado a ler, é difícil. Então, eu falei, eu vou pegar um curso assim, que vai ficar gravado, quem quiser, tiver interesse depois, aí vai ler no seu ritmo, e a gente vai se encontrar aí em cada livro uma vez, para poder debater. E aí, não menos importante, aí os adultos e católico aí, né? Porque eu gosto muito de dar ensinamentos cristãos. Esse aqui é pra gente entender sobre virtudes, a gente vai refletir sobre a vida, mas não vai ser totalmente voltado pro cristianismo. Vai ser, claro, em busca da verdade, em busca, né, da virtude. Mas eu queria fazer um totalmente católico, né? Principalmente para os adultos mesmo, que não são só os jovens. Os adultos querem. Ai, Paulo, adulto pode ler? Eu falo que os adultos podem ler até o de criança, porque eu amo os livros infanto-juvenis. Eu amo.
Então, podem ler. Vai ter ensinamento? Vai. Mas eu falei, vou pegar uns livros aqui pros adultos católicos que querem entender um pouco mais sobre a sua igreja. Então, o primeiro tinha que falar de Nossa Senhora de Fátima, até gravei um Reels hoje aí. Nossa Senhora de Fátima, a gente tem que entender sobre Maria. Por que Maria apareceu? Por que ela aparece? Né? Tem um motivo. Por que ela está no final dos tempos? Então aqui tem todas as histórias dos pastorinhos, antes, durante e depois. Como eles mudaram, até sacrifícios eles faziam. Nossa Senhora ensinava de uma maneira assim, é isso mesmo. Não vou falar para vocês não fazerem sacrifício, vou falar para não coloca a corda durante a noite, só coloca a corda durante o dia. Então assim, Nossa Senhora não falou para eles não sofrerem, né? Às vezes a gente como pai, a gente como mãe, a gente fica, ai, meu filho não pode sofrer, meu filho não pode sofrer nada. A gente não quer que eles sofram mesmo, mas eles têm que aprender a lidar com as situações, eles têm que aprender, sim, existe martírio, né? Às vezes não vou contar a história desse santo, que é muito triste, o santo foi martirizado ali, comido pelos leões. Eles precisam saber das coisas. Então, Nossa Senhora tem uma didática aqui ótima com os pastorinhos, e eles, né, mudaram muito depois das aparições. E aí também São José, né? São José, eu sou consagrada a Nossa Senhora e sou consagrada a São José. E peguei esse livro aqui, ó. Consagração a São José. Não vai ser obrigado a se consagrar a São José, tá, gente? Mas quem quiser, é maravilhoso. Depois de ler esse livro, você pode se consagrar a São José. Aqui tem toda a história, falando das hipóteses, da parte histórica, a parte dos livros apócrifos, de como teria sido a vida de São José. Talvez ele não tenha sido tão velho assim, né? Ele tenha sido realmente optado pela castidade, podia ser uma pessoa jovem também, que antigamente falaram que ele era só o idoso. Fala de muitas coisas que aconteceram, de milagres que São José fez, né, durante a história aqui, depois, né, de sua morte, o que ele fez até os dias atuais aqui. São José faz milagres, né, tem novena, é muito bom, muito assim, com muitas escritos de santos, São Boaventura, vários padres da igreja aqui falando de São José. Esse livro aqui é maravilhoso. Eu amo Santo Agostinho, eu tinha que colocar Santo Agostinho, que é Confissões de Santo Agostinho. Esse livro é muito, muito bom, gente. Nossa, quando ele fala do tempo, então você viaja, né? Você não entende muita coisa, você tem que ler e reler para entender. E mesmo assim, você fica pensando, ele é um filósofo. Então, filósofo é assim. Santo Agostinho, Confissões, é o livro que ele mesmo escreveu sobre a sua conversão, é um livro autobiográfico, ele falando da vida dele, como ele era, que ele era terrível, né? Ele era terrível, do mundão. E a mãe dele rezava por ele, Santa Mônica. Então ele vai falar da história dele, como foi a conversão dele, tudo o que aconteceu. Esse livro Confissões é maravilhoso. Mais uma que eu amo, Santa Teresinha do Menino Jesus, na História de uma Alma, também é lindo. Também é um livro autobiográfico que ela escreve, não termina, porque ela vai morrer antes de terminar o livro, né? Quem termina de escrever são as freiras, porque ela morreu de tuberculose, bem novinha, com 24 anos. E ela vai escrever assim, gente... Não é à toa que ela é doutora da igreja sem sair do Carmelo, né? Doutora da igreja, porque ela ensinou a pequena via, ela falando de pequenas coisas. Nas pequenas coisas é que você consegue agradar a Deus e você consegue fazer o bem para as pessoas. Não precisa fazer uma coisa extraordinária, você pode fazer isso nas pequenas coisas. Todo católico tem que ler esse livro. Aqui, gente, Preparação para a Morte de Santo Afonso Maria de Ligório, para mim é um doutor da igreja também. Muito importante. E aqui ele fala considerações sobre as verdades eternas. Ele fala um pouco sobre a morte. Se você estivesse morrendo agora, o que você faria? Ele fala, nossa, é muito importante ele fala sobre tudo, né? Pensar na morte. A gente precisa, o bom cristão tem que pensar na morte todos os dias, né? A gente pensar só aqui, a gente fala, só aqui mesmo, eu vou curtir a vida, só se vive uma vez. E quem pensa na morte todos os dias, saber que tem alguma coisa depois, né? Nós temos que prestar contas do que a gente faz. Nós temos aqui a esperança de uma vida eterna. Precisa ler esse livro aqui. Não vou falar muito, senão vou ficar muito tempo falando. E esse aqui eu achei muito legal, que veio da Biblioteca Católica há pouco tempo. Aqui a maioria tá da Biblioteca Católica, tá, gente? Mas esses livros são encontrados sem ser na edição da Biblioteca Católica. História da Igreja, de Angela Pelliciari. Ela vai contar desde o início a história da igreja, vai falar sobre muitas coisas que aconteceram de uma maneira mais sucinta, né? Que vocês sabem que são 2000 anos de história, mas ela vai passar pelos padres da igreja, ela vai passar pelo Maomé, protestantismo, católicos liberais, ela vai falar do começo até o final, de uma maneira
bem, assim, não é tão grosso, tá vendo? Ela vai falar sobre a história da igreja, mas de uma maneira que a gente entenda, né? Para começar ali, para começar. Porque eu tenho livros da história da igreja que são 3, 4, 5 volumes, né? Tem um livro que são, acho que 12 volumes, Daniel, não sei se é Daniel Copes, uma coisa assim. Mas esse aqui é para você começar a aprender sobre a história da nossa igreja, que é tão rica, né? E o livro bônus, gente, é o meu livro que deu polêmica. Eu tinha 10 mil seguidores lá no outro Instagram do Paula Barros, acho que eu vou até compartilhar aqui. E quando eu postei esse livro aqui, eu fui cancelada. Fui cancelada, mas eu sabia que eu ia ser cancelada como escritora, né? Com o pessoal que me seguia como escritora. Mas Deus falou, você precisa escrever esse livro. Você precisa escrever. É uma coisa que me toca muito, me revolta muito, que é sobre o aborto, né? O novo holocausto. Então aqui eu coloco desvendando as mentiras que sempre te contam. Aquelas coisas, né? Que todo mundo fala. E aqui eu coloco algumas perguntinhas e coloco as respostas, mas de uma maneira bem simples, que todo mundo dá para entender. É um livro pequenininho, tá vendo? E eu ponho resposta aqui e falo para eles, né? Por que é o novo holocausto? Muitas mentiras que falam. Estamos preocupados com a mulher. Vamos resolver agora e pronto. Vamos resolver o agora. É a evolução da humanidade. Meu corpo, minhas regras. Não é uma vida. É um caso de estupro, pode. Melhor para o psicológico da mãe. Não há risco com a legalização, não há risco. Tudo mentira, tá? Então aqui eu vou explicar um pouquinho de cada um. E no final dou o testemunho, né, da minha filha especial que eu adotei, que provavelmente foi uma tentativa de aborto com 6 meses. E ela foi largada, né? Então, se não tivesse alguém que a adotasse, talvez ela tivesse morrido, porque ela tinha problemas sérios no pulmão, né, que nasceu de 6 meses. Então, eu dou testemunho. E aí é um livro bônus. E é isso, são os meus 4 cursos. E esses 4 cursos vão estar com 60% de desconto no dia 1º de novembro. Então, eu espero que vocês olhem, dão uma olhadinha. Eu vou mandar o cupom no meu grupo do WhatsApp. Eu não vou mandar por aqui, vou mandar no grupo do WhatsApp exclusivo. Vocês entrem lá, na bio tá lá, grupo do WhatsApp. Entra lá e vou mandar o cupom de desconto de 60% por lá. Esses daqui, gente, sem ser o de criança, que é o completão, né, que tem apostilas e tudo mais, esse aqui vai ter uma ficha de leitura, mas não vai ser cômodo das crianças. Mas o preço que tá já tá maravilhoso, que você vai pagar uma vez. Tá R$ 97. O curso que tem todos esses livros aqui já vai ficar 1 ano falando sobre ele, porque mais ou menos de 2 em 2 meses que a gente vai ter a aula para poder dar tempo de ler, conversar, vai ter grupo do WhatsApp. Então, R$ 97 não é por mês, é R$ 97 uma vez só e acabou. Agora imagine R$ 97, que dá menos de R$ 9 por mês se você parcelar no cartão, com 60% de desconto, gente. Vai dar muito pouquinho. Vai dar tipo R$ 4 por mês se você for parcelar, vai dar muito pouco, muito pouco. Eu não fiz a conta aí, façam as contas aí. 97 menos 60%, que vai dar muito baratinho. Então, por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero realmente melhorar, sabe, a educação, a leitura de todo mundo. A gente fala das crianças, fala dos jovens, mas dos adultos também. A gente precisa melhorar essa leitura, gente. A gente precisa melhorar a nossa instrução. A gente não pode ser deixado ludibriado por qualquer um. Pela política, pela escola, pelo trabalho, né? O pessoal do trabalho, o pessoal da sociedade. É isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. A gente não tá pegando a essência. A gente não tem argumentos para falar com as pessoas. As pessoas não têm argumentos. Ah, mas por que você é contra o aborto? Ah, mas eu não tenho. Ah, e agora, gente? Eu não tenho argumento para falar. Então eu vou ficar quieta. Né? Ah, é porque é isso mesmo. É ideologia de gênero, é isso mesmo. Ah, tem que todo mundo ser feliz. Eu não tenho argumentos. Então, assim, eu preciso ter argumentos para falar do que eu tenho que acreditar numa coisa e buscar a verdade. Quando eu busco a verdade, eu encontro. Eu não posso guardar só para mim. Eu tenho que ter argumentos para falar para as pessoas. Então é isso, né? Falei muito, não sei quanto tempo que a gente tá aqui já, mas essa live foi para isso, para mostrar para vocês essas coisas. Não estou aqui só para eu quero ela quer se dar bem, porque eu não preciso de tudo, só isso. E se fosse só questão financeira, eu não faria, porque eu preciso mostrar para vocês, eu quero fazer alguma coisa pela sociedade. Se não fosse por isso, não ia ter sentido. Para mim não ia ter sentido. Então eu estou fazendo uma coisa que eu acredito e que eu
creio que a gente pode modificar muitas pessoas, a vida de muitas pessoas. Não é só uma pessoa, quando eu falo, não é só uma criança, é uma família. Porque quando eu falo para uma criança ler, a família toda vai estar movimentada para ler com ela. A família toda vai ler junto com ela, vai entender a história, vai tentar explicar para ela, vai ver os vídeos, vai participar daquilo. Então não é só uma pessoa que vai ler, é uma família. Então, quando a gente fala em família, a gente fala em sociedade. Então, quando a gente fala em sociedade, a gente fala no mundo. Então, uma pessoa pode fazer diferença, como eu falo, né? Um beija-florzinho ali jogando para apagar o incêndio. Não dá para fazer nada, mas ele tá fazendo a parte dele. Agora, se todo mundo fizer a sua parte, aí a gente consegue, né? Mostrar as virtudes, mostrar a bondade de Deus para as pessoas, que a bondade ainda existe, que ainda é o melhor caminho. Então, é isso. Então, obrigada aí por quem assistiu, por quem vai assistir, por quem participou da live, quem tá aqui. Agradeço a presença de vocês, vai ficar gravada. E obrigada aí por terem assistido. E espero que vocês adquiram os cursos. Se vocês não adquirirem os cursos, não tem problema, eu vou continuar postando aqui para vocês o que eu acho importante. Continue acompanhando o conteúdo, que uma hora a gente consegue, né? A gente consegue tocar nas crianças, a gente consegue tocar, né, em nós mesmos, nós podemos melhorar, né? A gente vendo alguma coisa, sendo tocado e falando, não, eu preciso correr atrás, eu preciso modificar minha vida. Eu não posso ficar assim do jeito que tá. Eu preciso melhorar. E eu melhorando, eu melhoro quem tá ao nosso redor, né? Então é isso. Ainda acredito muito nisso e tenho fé que a nossa sociedade vai melhorar. Eu sei que vai melhorar e eu estou vendo muita coisa melhorando. Então não vamos ver só notícias ruins, não vamos só olhar o lado ruim das coisas. Vamos ver as coisas boas que estão acontecendo também ao nosso redor. Procurem coisas boas, né? Usem o celular e a tela para procurarem coisas boas para vocês e para os seus filhos, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.